o que a ciência sabe realmente e que nós desconhecemos. Então, essa apresentação, ela mostra, primeiro, a variabilidade do clima nos últimos 420 mil anos do planeta Terra, mostrando que sempre esteve quente ou frio. Passamos depois, então, para a perspectiva da tendência do clima para esses próximos 10, 15 anos, que não é de aquecimento, e sim de resfriamento. Vamos comentar também sobre os modelos de clima, que são códigos ou programas de computador, que na realidade não representam os processos físicos que controlam o clima global, e esses modelos não conseguem reproduzir o clima atual. Tal forma que fica muito difícil acreditar no que eles estão prevendo para daqui a 100 anos. Ou 12 anos, como foi dito, que temos até 2030 para evitar que o planeta entre em colapso. E o último bloco, então vamos falar exatamente sobre o papel da Amazônia no clima global. Então, as pesquisas feitas na estação de Vostok, na Antártica, utilizando cilindros de gelo, mostram, um parênteses, no último 1 milhão de anos, os geólogos dizem que a Terra passou por 9 glaciações. Cada glaciação dura aproximadamente 100 mil anos, e são interrompidas por períodos mais quentes, que duram da ordem de 10 a 12 mil anos, como este que nós estamos vivendo agora, o chamado Holoceno. Então, essa pesquisa na Antártica mostrou que nas últimas eras glaciais, os interglaciais de 130 mil, 240 mil e 320 mil anos atrás, as temperaturas foram entre 6 a 10 graus centígrados mais elevadas do que o presente. O Homo sapiens provavelmente tem da ordem de 160 mil anos. Já passou por um período mais quente, como também passou por um período mais frio, no cume dessa última era glacial, há 15 mil anos atrás, as temperaturas estavam 10 graus abaixo do que está hoje. E o Homo sapiens, sem a tecnologia que temos hoje, conseguiu sobreviver, tanto assim que nós estamos aqui. Não é? Então, a Terra já esteve mais quente sem a presença do homem e sem sua interferência de suas atividades. Nos últimos 10 mil anos, aqui a gente pode resumir a história da nossa civilização. Cerca de 8 mil anos atrás, o chamado ótimo do Holoceno, as temperaturas estavam aí da ordem de 2 a 2,5 graus acima do que está hoje, e a agricultura deixou de ser nômade e passou a ser uma agricultura fixa na região da Mesopotâmia, tá? Hoje o Iraque. Há 3.500 anos atrás, há um período também quente, chamado período Minoano. Os minoanos eram uma civilização que viviam aqui na ilha de Creta e que depois foi destruída pela erupção do vulcão Santorini. Eles prestavam, por exemplo, serviços para os egípcios, eram muito excelentes artesãos, e a civilização egípcia cresceu nesse período quente. Mais tarde, o período romano quente, entre 400 a.C. até 300 depois de Cristo, que permitiu aos romanos, então, dominarem toda a Europa, desde o Oriente Médio até a Escandinávia e a costa norte da África, porque
estava quente, a agricultura era pujante, todo mundo tinha o que comer e não tinham nem que se preocupar com os romanos presentes. Tá? Voltou a esfriar e entre 900 depois de Cristo e aproximadamente 1250 houve um novo período quente chamado medieval quente, que deu origem ao Renascimento. E também muita riqueza na época, que permitiu, por exemplo, o início da construção das grandes catedrais. Né? Todas as grandes catedrais europeias são do início desse período quente, 900 a 1250 anos. Notre-Dame de Paris, que infelizmente sofreu esse acidente algumas semanas atrás, é de 1100. Então, era um período muito pujante, graças ao fato do clima estar quente. Então, se produzia bem. Depois, entramos na chamada pequena Era do Gelo, a pequena Era Glacial, que a partir de 1350, a Europa, principalmente, onde se tem grande documentação, mas o globo como um todo, sofreu uma redução de temperatura que foi um verdadeiro caos. Por exemplo, a peste negra graçou na Europa. Estima-se que 70 milhões de pessoas tenham morrido por conta dessas pestes e desse período que trazia muita frustração de safra. O povo estava com fome. E nós temos esse relato da Revolução Francesa de 1789, que mostra que o que levou o povo a depor a monarquia foi exatamente a situação que se encontrava em função dessa situação climática com temperaturas baixas, janela de produção curta, de tal forma que os invernos se alongavam e já os outonos já estavam sujeitos a geadas e granizos e neve, de tal forma que a produção era pequena. Vejam que, então, de maneira geral, já atingimos um pico há 8.000 anos atrás e a tendência de longo prazo dada pela linha verde mostra, então, que inexoravelmente estamos caminhando para uma nova era glacial. Mas ninguém precisa perder o sono por isso, porque provavelmente o pico dessa nova era vai acontecer daqui a 100.000 anos. Tá? E se alguém estiver vivo, tá, que procure resolver o problema no tempo devido. Mais recentemente, nesses últimos 100 anos, saímos então dessa pequena era glacial, que durou provavelmente até 1915, início do século XX. A partir daí, houve um aumento na temperatura, como mostra essa curva verde, que é a temperatura, e essa é uma série do Centro Hadley, da Inglaterra, não é minha. O Centro Hadley tem essa variação da temperatura, que mostra entre 1916 e 1945, houve um aumento na temperatura que foi devido à atividade solar. Aqui, neste gráfico, nós temos número de manchas solares, que quanto mais manchas o Sol tem, indica que ele está mais ativo. E essa série é do Observatório de Zurique, na Suíça, organizada já desde 1749, que mostra que o período de atividade solar, no início do século XX até a metade do século XX, foi o maior, mais intenso desses últimos 400 anos. E estudos paleoclimáticos mostram que esse ciclo, na verdade, esse período, foi mais intenso dos últimos 4.000 anos. Mostrando, então, que aquele aquecimento que nós tivemos entre 1916 e 1945 foi perfeitamente natural,
podendo ser explicado pela atividade solar. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, que tem a sigla de IPCC em inglês, e que é o maior órgão terrorista climático, patrocinado pela ONU, quis atribuir ao homem esse aumento entre 1916 e 1945, mas depois percebeu que as emissões de gás carbônicos eram muito pequenas e que não justificavam, assim deixaram fora. Como eles fazem, o que não interessa, eles deixam fora. De 1946 a 75, notem que houve um resfriamento global. Isso porque aumentou a cobertura de nuvens nesse período de aquecimento, 1916 a 45, aumentou a cobertura de nuvens, e a cobertura de nuvens no planeta Terra funciona como uma cortina. Se temos luz entrando por essa janela, por exemplo, e não queremos que o ambiente se aqueça, a gente fecha as cortinas. Então a radiação solar não entra. Nuvens, quando aumenta a cobertura de nuvens, a radiação solar vem do espaço exterior, bate no topo da nuvem e volta para o espaço exterior e o planeta esfria. Porém, se queremos mais luz, abrimos a cortina, reduzindo a cobertura de nuvens, entra mais radiação solar e o planeta aquece. Nesse caso, o aumento da cobertura de nuvens levou ao resfriamento dos oceanos. E veja o que acontecia na mídia naquela época. Eu vivenciei isso, porque eu estava fazendo meu doutorado na Universidade de Wisconsin, em Madison, e no inverno de 72 para 73, peguei temperaturas de 35 graus centígrados abaixo de zero, negativos. Desse período de resfriamento de 46 a 75, a mídia dizia o quê? The Big Freeze. Estamos indo para uma nova era glacial. Depois, em 76, a temperatura voltou a subir. Quer dizer, houve uma variação rápida, principalmente no Oceano Pacífico, que se aqueceu e começou a aquecer o globo. E aí entrou, a partir de 1988, com a criação do IPCC, começou toda essa histeria dizendo que as atividades humanas emitindo gás carbônico é que eram responsáveis por esse aquecimento. Mas aqui vocês veem claramente, lamentavelmente, este ano, 2019, completa 40 anos de dados de satélites. Uma Terra, um planeta que tem 4,6 bilhões de anos de existência, só tem 40 anos de dados que nos permite acompanhar o que está acontecendo no globo como um todo. E esses dados de satélite mostram, o SCIP foi um projeto internacional de cobertura de nuvens que mostra que, de 1987 até 2000, a cobertura de nuvens, que é essa linha preta, diminuiu em 5%, permitindo maior entrada de radiação solar. Eu calculei, esses 5% representaria apenas 4 watts por metro quadrado. Só que nós estamos falando em termos de energia, joules por segundo por metro quadrado, num planeta que tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, cada milhão de quilômetros quadrados, cada quilômetro quadrado tem 1 milhão de metros. Então, nós estamos num planeta com 512 bilhões, trilhões de metros quadrados. E quando você começa a multiplicar esse pequeno número,
pela área, e depois, quantos segundos temos num dia? 86.400. Quantos dias temos no ano? 365. Durante 18 anos, você vê que a quantidade de energia que entrou foi tão grande que a temperatura subiu naturalmente, apenas com a redução da cobertura de nuvens. E quando a cobertura de nuvens se estabilizou, nos últimos 20 anos, a temperatura tem estado estável, embora a emissão de gás carbônico tenha aumentado cerca de 11% nesses últimos 20 anos. O que mostra claramente que o gás carbônico não tem relação nenhuma com a temperatura do planeta e que os grandes controladores são cobertura de nuvens e os oceanos, que constituem 71% da superfície terrestre. Aliás, é um planeta que tem um nome errado. Como vou chamar de planeta Terra, um planeta que só tem 29% de continentes e 71% de água. Devia ser um outro nome para esse planeta. Vejam, então, que os dados de satélite mostram que a temperatura tem estado estável, às vezes um pouco elevada, com esses picos que são relativos ao chamado fenômeno El Niño. Vocês se recordam que El Niño é um fenômeno oceânico, ocorre no Pacífico, em que as águas do Pacífico tropical ficam superaquecidas. Não sabemos qual é a causa disso, mas sabemos diagnosticar, constatar. E como são áreas imensas, mais de 30 milhões de quilômetros quadrados que ficam superaquecidas, jogam muito calor na atmosfera, a ponto de elevar a temperatura, por exemplo, no El Niño de 97 e 98, de 0,74 graus, no El Niño moderado de 2009 e 2010, meio grau, e nesse fantástico El Niño que ocorreu agora, entre 2014 e 2016, elevou a temperatura global de quase 0,9 graus centígrados. Se nós retirássemos esses El Niños dessa série, nós veríamos que a temperatura praticamente estaria estável, de tal forma que as atividades humanas não interferem com o clima global. E o que a gente vê, por exemplo, o Oceano Pacífico, mostra que, pela cor vermelha, acima do zero, o Oceano Pacífico, que constitui 35% da superfície terrestre. Recordo, somados todos os continentes juntos, temos 29%. O Oceano Pacífico sozinho, 35%. É maior do que todos os continentes juntos. O Oceano Pacífico, então, é um dos grandes comandantes do clima global. De 1916 a 45, o Oceano Pacífico ficou mais aquecido. Depois de 46 a 75, esfriou, que levou a mídia a dizer que íamos para uma nova era glacial. A partir de 76, o Pacífico voltou a aquecer. Provavelmente até 2005, ainda não temos certeza se é 2004, se é 2003, estou dizendo 2005, e agora, a partir daí, temos o El Niño de 2015 e 2016, e a partir daí, há uma tendência do Pacífico se resfriar. Então, afirmações que estão, por exemplo, no Instrumentum Laboris, dizendo que a primeira preocupação é com o Ártico, que está derretendo. Depois vem a Amazônia. E o Ártico? Estaria derretendo? Esses dados, tudo aqui está baseado em dados, não existe modelo. Esses dados de um sistema de boias, chamado ARGO, A-R-G-O. São boias inteligentes, porque o custo de se fazer pesquisa nos oceanos é muito caro. Um navio, sua tripulação e tudo mais.
Então, os cientistas desenharam uma boia inteligente que ela se aprofunda até 2.000 metros de profundidade, se desloca com as correntes marinhas e, no 10º dia, ela muda sua estrutura, adquire flutuabilidade e sobe fazendo perfil de temperatura e de salinidade, chega na superfície, transmite para o satélite e afunda novamente para um novo ciclo de 10 dias. Essas boias estão dizendo que o Oceano Atlântico Norte, em 2006, estava com 9 graus centígrados em média, e que 10 anos depois, 2016, está com 7,5 graus. Então, quando houve aquele degelo, em 2006, 2007, na realidade, o Ártico estava mais quente por conta do transporte de calor pelas correntes marinhas. Temos 2 correntes principais no hemisfério norte, uma do lado da Ásia, chamada corrente de Kuroshio, e a outra do lado do Atlântico, chamada corrente do Golfo. Vossa Eminência, muito bem, ouviu sempre falar da Gulf Stream, né? Da corrente do Golfo. Essa corrente, então, ela leva o calor da região tropical, transporta o calor em direção ao Polo Norte, que o Ártico é fechado, né, geograficamente. Então, essa corrente, esse calor é jogado na corrente do Atlântico Norte, entra no Ártico, num iceberg. 10% está fora e 90% está submerso. Quando a água mais quente entra, derrete parcialmente a parte submersa, já não é mais 90%, é 87%, 85%, e com isso desestabiliza o sistema de tal forma que o que vocês veem aqui é o iceberg desmoronando e não derretendo, se transformando em água. Note que em cima do continente, apontada ali por aquela flecha amarela, a neve continua exatamente do mesmo jeito que está. Portanto, o derretimento do Ártico foi devido a um transporte maior, natural, comandado por um ciclo lunar, chamado ciclo nodal lunar, que tem um ciclo de aproximadamente 20 anos, que se refere ao plano da órbita da Lua, que não é fixo com relação ao Equador. Quando ele está mais inclinado, em 28,6, opa, o que foi que aconteceu? Transporta mais calor. E já temos um registro na revista Monthly Weather Review, que é da Sociedade Americana de Meteorologia, American Meteorological Society, que descreve uma expedição norueguesa em novembro de 1922, chefiada pelo Dr. Adolf Hoyle, que fez sondagens, uma expedição oceanográfica fez sondagens no Ártico, até próximo do Polo Norte, 81 graus de latitude norte, e verificou que as águas estavam mais quentes. 1922. Perguntem-se, qual era a atividade humana em 1922, emitindo gás carbônico capaz de ter derretido o Ártico naquele período? E o nível do mar vai subir? Aqui está a visão do History Channel do que será Manhattan no ano 2100. Vocês estão vendo aqueles táxis amarelos que são característicos de Manhattan? Não podem ver, não é por culpa da foto, mas é porque eles foram transformados em Yellow Submarines para poder transportar as pessoas. Al Gore disse que o nível do mar, ex-presidente, né, ex-vice-presidente americano, disse que o nível do mar vai subir de 6 metros até 2006.
O IPCC, no relatório de 2007, foi modesto, 59 centímetros. Agora, no relatório de 2013, o IPCC diz 98 centímetros. Eu disse, mas dada a imprecisão que nós temos, por que não arredondamos isso para 1 metro? Não pode. Porque 1 metro seria, como se diz, um chute. E 98 centímetros é um cálculo preciso. Medir nível de mar nesse nosso planeta é missão impossível. Entre outras coisas, movimento de placas tectônicas. Por exemplo, hoje, Estocolmo, que tem mais de 200 anos de medida de nível de mar, mostra que o nível do mar está baixando. Em compensação, Veneza, no Mediterrâneo, mostra que o nível do mar está aumentando. A placa da Europa faz um movimento. Como o instrumento está fixo na placa, a parte da placa que levanta, nesse caso, na Escandinávia, mostra que o nível do mar está baixando. E o mesmo instrumento, em Veneza, mostra que o nível do mar está subindo. Então, não há absolutamente comprovação nenhuma que o nível de mar esteja se acelerando nesses últimos anos. Não há evidência científica, porque é impossível você medir nível de mar num planeta cuja crosta se movimenta, composta de 20 grandes placas. E vocês vejam só uma curiosidade. Al Gore comprou essa mansão de 9 milhões de dólares, quando o mercado americano, em 2008, estava muito ruim. A mansão valia 25, ele comprou por 9 milhões de dólares. Em Montecito, na Califórnia, o que chama atenção? Esse imenso Pacífico que se estende para o oeste. Então, um indivíduo que acredita que o nível do mar vai subir de 6 metros, gasta 9 milhões de dólares para comprar uma casa ao nível do mar. Qual a origem de toda essa visão catastrófica, dizendo que o homem está destruindo o planeta? Modelos de clima. O que são modelos de clima? São meros códigos de computador que não conseguem reproduzir o clima global, em particular, nuvens e chuva. Como nós vimos, nuvens é muito importante para controlar a entrada da radiação solar. Também não tem transporte de calor, que levaria ao degelo do Ártico, como também não reproduzem os El Niños. E como é que a gente representa esses modelos num computador? Porque o computador ele não tem a ideia do contínuo. Nós podemos traçar num quadro uma reta. O computador não sabe o que é isso. Eu tenho que colocar pontos. Então, ele vai interpretar aquela sequência de pontos como se fosse uma reta. Para isso, a gente cria uma grade em torno do planeta, latitude e longitude, e também em vários níveis na atmosfera. E os dados são introduzidos em cada ponto de grade. Normalmente, devido às restrições dos supercomputadores, porque esses modelos são complexos. Por exemplo, o modelo da NASA, de última geração, ele tem 1,5 milhão de linhas de instruções. É difícil resolver isso, são complexos, mas não quer dizer que eles acertem. Os dados são introduzidos em cada ponto de grade. Atualmente, em geral, os modelos entre um ponto e outro têm 100 quilômetros de distância. Pela teorema da amostragem, eles só conseguem resolver fenômenos 2 vezes o tamanho da grade. Ou seja, qualquer fenômeno abaixo de 200 quilômetros, o modelo filtra. E não tem ideia do que seja.
E os processos de formação de nuvens, vocês têm essa percepção? São locais. Às vezes está chovendo aqui e no quarteirão ali um pouco para frente já não está chovendo. Os processos de formação de nuvens de chuva são pequenos, de tal forma que o computador, entre dois pontos, não sabe o que está acontecendo. Por isso, os modelos sempre vão errar em suas previsões, porque eles não conseguem resolver esses problemas que nós chamamos subgrade. Todos os processos físicos que ocorrem inferior ao tamanho da grade do modelo são excluídos, e chuva e nuvens é o principal deles no que se refere ao controle. Então, só como exemplo, na costa da América do Sul, nós sabemos, as observações indicam que, em geral, aquela região, em cima da corrente de von Humboldt, por exemplo, 70% do tempo está coberto com nuvens. Vejam, vários modelos, alguns não chegam nem a reproduzir, a dizer que tem 30% de nuvens. Portanto, os modelos não conseguem reproduzir a cobertura de nuvens, que é essencial. Modelo é bom? Então vamos fazer um teste. Eu tenho aqui os dados do aquecimento que ocorreu de 1916 a 1945. Dados registrados. Vamos ver se os modelos conseguem reproduzir isso que já foi observado. Olha, parece o que nós chamamos de um espaguete, né? Cheio de fios. Um modelo, por exemplo, esse vermelho, diz que a temperatura entre 1916 e 1945 era, em média, entre 15 e 16 graus. Enquanto o outro, aqui embaixo, diz que a temperatura estaria em torno de 12,3 graus. Quer dizer, entre os modelos, nesse caso foram 81 modelos, há uma divergência de mais de 3 graus centígrados. Como é que eu vou me preocupar com algo que diz não podemos passar de 2 graus, que é baseado em modelo? Ou então, nos próximos 10 anos, não podemos permitir que o clima aumente meio grau, quando os modelos não conseguem reproduzir isso. Muitas vezes o que eles fazem? Ajustam os modelos, dado um período, fazem com que o modelo reproduza aproximadamente o que foi observado e depois rodam o modelo para frente. Nesse caso, também do IPCC, ou comparação de modelos, a número 5, que fez parte do relatório de 2013, pelos modelos, 2015, o ano de 2015, já deveria estar com uma temperatura de 0,6 graus acima do que as observações feitas por satélite e radiosondas mostram. Radiosondas são aqueles pacotes que sobem em balõezinhos e vão medindo. Então, vocês veem que o modelo não só não consegue reproduzir já climas passados, que nós temos evidência, como também não consegue, ao projetar, manter-se próximo da realidade. Eles tendem a superaquecer o planeta, por conta que os modelos, como pode ser visto aqui à esquerda, eles tendem a aquecer os oceanos. E como os oceanos constituem 71% da superfície terrestre, os modelos aquecem o planeta. Já a realidade ali, observado entre 1982 e 2013, mostra que os dados mostram que estava frio ao longo da costa das Américas, temperatura normal na maior parte do Pacífico e só um pouco mais aquecido do lado do mar do Japão e da Austrália e Indonésia. Quer dizer, se os modelos não conseguem reproduzir a temperatura dos oceanos, como os oceanos constituem a maior parte do planeta, então eles tendem a superaquecer o clima, e isso faz com que essas projeções feitas para modelos, para 2040, 2070, 2100, não sejam confiáveis. Então, nós não podemos
absolutamente, por exemplo, prever uma catástrofe amazônica, de inflection point, o ponto de não retorno, baseado em cima desses modelos que não conseguem reproduzir o clima atual. E nem conseguem prever, às vezes com um mês de antecedência, o que vai acontecer. Por exemplo, fato real, modelos de clima não previram o inverno nos Estados Unidos neste ano, em que a temperatura na região de Chicago chegou a 40 graus negativos e fez com que toda aquela região do Corn Belt, do milho, e estados que plantam soja, como Indiana, Ohio, ficasse com solos congelados e logo depois recebessem chuvas torrenciais, que fez com que, então, os agricultores não pudessem plantar. Atrasaram o plantio durante 3 semanas e agora estão rezando para que não haja nenhuma geada forte agora nesse mês de outubro ou nevasca que venha a impedir a colheita da soja e do milho. Modelos não conseguiram prever essa situação para os agricultores americanos. Como é que eu vou ter confiança no que estão prevendo para 2100? Aliás, é até fácil, né, de prever para 2100, porque até lá vai estar todo mundo morto, ninguém vai cobrar de ninguém e o dinheiro já foi gasto, né? Não vai ninguém para a cadeia, né? Infelizmente. E o que pode acontecer nesses próximos anos? Resfriamento global. Por quê? Primeiro, o Sol é a nossa principal fonte. Vocês viram esse gráfico antes e mostra, então, a atividade solar. Notem que a cada 100 anos, como aqui está escrito o mínimo de Dalton, no início do século XIX, o Sol entrou num mínimo de atividade. Posteriormente, no início do século XX, o Sol de novo entrou num mínimo de atividade. Então, superimposto a esse ciclo de 11 anos que é comum no Sol, existe um ciclo maior de cerca de 100 anos. E os físicos solares dizem que esse próximo ciclo, que começa agora, 2019, vai ter um mínimo de atividade que pode ser até inferior ao que ocorreu há 200 anos atrás. O efeito não é direto, não reduz a radiação solar. O que acontece é que o campo magnético do Sol fica mais fraco. E esse campo magnético nos protege das partículas de alta energia que vêm do espaço exterior, resultantes da explosão de estrelas supernovas. Quando o campo magnético solar enfraquece, a Terra fica sujeita a um bombardeio maior dessas partículas de alta energia e, de acordo com um físico dinamarquês chamado Henrik Svensmark, em laboratório, essas partículas aumentam a cobertura de nuvens. Indiretamente, aumentando a cobertura de nuvens, reduz a entrada de radiação solar. Então, o enfraquecimento do campo magnético solar levaria, com a cobertura de nuvens aumentada, uma redução da entrada de radiação e o resfriamento dos oceanos. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei dados de 1999 a 2018, esses últimos 20 anos, e subtraí daquele dado, aquele período em que os oceanos estavam mais quentes, 1976 a 98. Olhem a linha do zero, representada pela seta azul, onde está, que mostra claramente que nesses últimos 20 anos, a região próxima das Américas, até praticamente a linha da data, o Pacífico já está esfriando. E como ele é, digamos, o grande comandante do clima global,
como aconteceu naquele período de 1946 a 75, então a tendência desses próximos anos é de resfriamento. A Europa também vai sofrer com isso. Esses dados já do ano passado mostram um resfriamento do Atlântico Norte. Como vocês viram naqueles dados, de 2006 para 2016, houve um resfriamento de 1,5 graus no Atlântico Norte. Isso é ruim, porque o vento, o ar passa por cima das Américas, passa por cima do Oceano Atlântico e vem para cima da Europa. Então, se o Oceano Atlântico estiver mais frio, vai trazer ar mais frio e ar mais seco, e com isso a Europa também vai sofrer com invernos mais longos, uma frequência de inverno maior. E vocês viram, já desde o início, que clima frio é ruim para a humanidade. Se São Pedro me desse a chave e dissesse assim, professor Molhon, o senhor quer virar para clima quente ou clima frio? Eu viraria para o clima quente, porque a história mostra que a humanidade sempre progrediu com climas quentes. O clima é ruim, frio é ruim. Por exemplo, a Inglaterra mantém uma estatística de número de excesso de mortes acima de pessoas de acima de 65 anos, que mostra que todo inverno rigoroso morrem 40 a 50 mil pessoas idosas, a mais do que o normal, quando comparado com o restante do ano, devido ao problema da calefação. Então, na Europa, a energia elétrica está custando muito mais caro, fica difícil a calefação e, principalmente, os idosos sofrem com isso. E a Amazônia? Muito bem. Novamente, nós lançamos a mão de números, porque contra números não há argumentos. Nós colocamos uma caixa virtual em cima da Amazônia, com paredes norte, sul, leste e oeste, e uma tampa para não escapar umidade nenhuma, a 8 quilômetros de altura. E computamos quanto entrou, com dados de 1999 a 2014, quanto entrou de umidade na Amazônia, vinda do Oceano Atlântico, que é a principal fonte. E quanto saiu? Então, aqui estão os valores do fluxo médio saído da Amazônia, ou vindo do norte, e indo para o centro-oeste e o sudeste do Brasil. Porque o documento, o Instrumentum Laboris, diz que a Amazônia é responsável pela distribuição das chuvas no restante da América do Sul. Mentira! Esses dados mostram que durante a seca severa que nós tivemos em 2014, que uma cidade como São Paulo ficou sem água, foi o maior fluxo registrado nesse período de dados. Então, não faltou umidade vinda, faltou um mecanismo capaz de transformar aquela umidade em chuva, que não existia, e que depois eu posso entrar em detalhes para quem queira saber. Mas não houve falta de umidade, portanto, o desmatamento da Amazônia, que, como foi bem dito aqui, não é do bioma amazônico. Existe, por causa de incentivos fiscais, uma região chamada Amazônia Legal, que é de 5,2 milhões de quilômetros quadrados. Mas nessa região Amazônia Legal, no Brasil, apenas 65% é bioma amazônico. Os outros 35% são floresta de transição, cerradão e cerrado, e são essas que estão sob a pressão antrópica. E nessas aqui você vê fogo. Conforme Sua Alteza falou aqui, é impossível você queimar floresta na floresta tropical chuvosa, porque chove 330 dias por ano. Você não consegue queimar, está sempre úmido. O pior ano, da pior seca que nós tivemos ultimamente no centro-oeste e no sudeste, não foi por falta de umidade.
mas sim de um mecanismo capaz de transformar isso. Então, em números redondos, números aproximados, entra do Oceano Atlântico 500 mil metros cúbicos por segundo. Veja, 500 milhões de litros na forma de umidade entram. Na floresta, em cima da Amazônia, 80% disso, 400 mil, são convertidos em chuva. 100 mil passa direto. Dos 400 mil que são convertidos em chuva, 200 mil metros cúbicos por segundo sai pelo rio, devolvido para o Oceano Atlântico. E os outros 200 mil são reciclados pela evapotranspiração das árvores, de tal forma que, somado os 100 mil com os 200 mil da evapotranspiração, que é o número 4, teremos, então, um fluxo de saída para o sul e sudeste de 300 mil metros cúbicos por segundo. Um raciocínio físico simples mostra, então, que a Amazônia, o desmatamento, não interfere na distribuição da chuva. Nós podemos raciocinar por um método matemático que se chama raciocínio por absurdo. Se a região amazônica fosse fonte de umidade, ao longo desses 15 mil anos que terminou a última era glacial, ela já teria virado um deserto. Por outro lado, se acumulasse mais água na Amazônia, ao longo desses 15 mil anos, ela teria virado um lago. Como ela está estável, então, implica que a Amazônia não interfere na hidrologia da América do Sul. A floresta não é fonte de umidade. Uma árvore não produz água. Ela apenas recicla a água que estava no solo da chuva anterior. A árvore não produz água. Floresta não produz água. A água vem do Oceano Atlântico, na forma de umidade. E a floresta existe porque o clima permite que ela exista, e não ao contrário. Não é a floresta que condiciona o clima, mas sim o clima permite a existência. E nós colocamos uma torre, como o senhor Júlio falou, em 1983. A torre está lá até hoje, são 36 anos que essa torre está na floresta amazônica. E nós medimos a assimilação de carbono pela fotossíntese. Pelas medidas que se tem, então, dessa torre na Amazônia Central, estima-se que a floresta absorva, se eu generalizar isso para os 550 milhões de hectares, metade do que o homem joga na atmosfera. 4,5 gigatoneladas de carbono por ano. O homem joga 9. Mas, atenção, estima-se que as fontes naturais, oceano, solos e vegetação, emitam para a atmosfera 200 bilhões de toneladas de carbono por ano. Esse número amarelinho aqui embaixo, à esquerda. Quando a incerteza nesses números é 20% para cima, 20% para baixo, 40 bilhões de toneladas para cima, 40 bilhões de toneladas para baixo, quer dizer, eu não sei se são 240 bilhões ou não sei se são 160 bilhões. A barra de incerteza hoje é 80 bilhões de toneladas. E o homem só coloca 9. Então, acabou meu tempo. Então, vocês veem que, na realidade, a Amazônia absorve por fotossíntese, sim, uma parte. Mas mesmo as emissões humanas são irrisórias comparadas com, quer dizer, 10% do valor da incerteza e praticamente 4% do valor do que nós acreditamos que sejam os fluxos naturais.
disse que a Amazônia é responsável pelo clima do mundo. De fato, quando você tem condições normais, aquela primeira tira de cima, mostra que há uma formação de nuvens e, consequentemente, calor é colocado na atmosfera e transportado para lá. Porém, num ano de El Niño, ocorre o contrário. Quer dizer, se a Amazônia fosse realmente responsável por essa circulação, também existiria nos anos de El Niño. E mostra que não, que essa fonte é intermitente e que o clima global é que comanda, inclusive, a Amazônia. Então, para terminar, já que o Júlio está me pressionando aqui, lembrar que clima varia por causas naturais. Eventos extremos, tempestades e secas, sempre ocorreram no passado com o clima mais quente, o clima mais frio. Como a população aumenta, então nós temos que planejar melhor e nos adaptar a essa situação. Aquecimento global é um mito, para não dizer uma farsa. O homem não tem condições de mudar o clima. O CO2 não é um gás venenoso, não é um gás tóxico. O CO2 é o gás da vida. Se ele não existisse, não existiriam plantas. Sim, mas eu não sou vegetariano, não sou vegano. Eu sou vegetariano de segunda ordem. Ou seja, só como costela, entrecote, etc. Mas para chegar ao nível de entrecote, o boi tem que comer capim. Então, é muito importante o CO2. Então, quanto mais CO2 tiver neste planeta, maior vai ser a produtividade. A fotossíntese vai ser muito mais acelerada e reduzir as emissões, como quer o Acordo de Paris de 2015, é inútil. Eles querem um fundo de 100 bilhões de dólares por ano para reduzir as emissões. Como se eu nem conheço as emissões naturais com a precisão que seria necessário? Então, joga esse dinheiro para reduzir as emissões e basta um El Niño aquecendo as águas para emitir praticamente o que o homem leva para emitir em meio ano. Um El Niño, basta. Enquanto nós estamos cheios de problemas sociais, né? A miséria no mundo, 1,5 bilhão de pessoas que não têm o que comer, muitos sem acesso à eletricidade, a saneamento básico, estão pensando em gastar 100 bilhões por ano para reduzir algo que nem dá para comprovar, que a variabilidade natural é muito grande. Próximos 10, 12 anos, no mínimo, resfriamento global. Vai haver uma frequência maior de invernos, principalmente nas regiões fora dos trópicos. O Brasil também sofre, os estados do sul, até Minas Gerais e Mato Grosso, sofrem também com esse resfriamento. Argentina, Uruguai e a Europa, a Ásia e os Estados Unidos vão sofrer mais situações parecidas com esse ano, nesses próximos 10, 12 anos. Lembrar que a floresta não produz água, apenas recicla a água da chuva de tal forma que, se não chover, não tem água para reciclar. Aliás, a física leva-nos à conclusão seguinte: quando o vento vem em cima do oceano, o oceano é uma superfície lisa. Ele encontra a atmosfera, a floresta é uma superfície rugosa. É como se fosse um carrinho elétrico andando em cima de um piso liso, de uma cerâmica, e sobe para cima de um tapete. Ele dá aquela parada. A mesma coisa acontece com o vento. Vento nos baixos níveis, em cima do oceano, é acelerado, entra para cima da floresta, dá aquela brecada, e parte disso se transforma em convecção, movimento vertical. Se eu retirar a floresta, uma hipótese absurda, que ninguém defende a retirada da floresta, mas se eu retirar a floresta, a superfície vai ficar mais lisa, o vento vai se acelerar nos baixos níveis e vai haver maior transporte de umidade para o centro-oeste e para o sudeste.
Assim que, na realidade, a floresta é um empecilho para as chuvas e não o contrário. Então, o desmatamento absolutamente não interfere. E um ponto importante, confundem mudanças climáticas com conservação ambiental. A conservação ambiental não tem nada a ver com o clima. Ela é de extrema necessidade para o ser humano. Temos um planeta vizinho, planeta Vênus, mais ou menos perto, mas a temperatura de superfície é 470 graus centígrados, acima de zero, positivo. Convenhamos que muito quente. Não há cerveja no mundo capaz de baixar isso. Por outro lado, se vamos a um outro planeta também próximo, Marte, temperatura 52 graus negativos. Não tem oceanos, não tem praias. Fica muito difícil. Nem oxigênio tem, fica difícil viver num planeta. Então vamos conservar esse nosso planeta, porque aí a gente consegue, já conhece, fica mais barato a gente viver aqui. Então, a conservação é uma necessidade da sobrevivência da espécie humana no planeta, mas é independente. Se aquecer 5 graus, como Al Gore quer que aqueça, vai ter que conservar. E se esfriar, como eu acho que vai esfriar nesses próximos anos, também tem que conservar. Então, não se pode confundir conservação ambiental com mudanças no clima. E vamos lembrar das palavras de Francis Bacon, que é muita pretensão um homem achar que ele pode mudar o clima. Nós não podemos comandar a natureza. Nós podemos apenas nos adaptar a obedecer o que ela nos impõe. Muito obrigado. Desculpe de ter passado um pouquinho de tempo.